Em 1930, uma mulher chamada Dion Fortune, uma das ocultistas mais respeitadas de sua geração, publicou o livro Autodefesa Psíquica, depois de quase ter a mente dela destruída por aquilo que ela chamou depois de um ataque psíquico. Ela descreveu em detalhes obsessivos como identificar quando tu está sendo atacado psiquicamente e desenvolveu técnicas de defesa tão eficazes que durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico secretamente permitiu que ela liderasse um grupo de ocultistas, fazendo rituais de proteção contra forças do eixo. Isso não é teoria da conspiração, é tudo documentado. Alguma vez tu já acordou durante a madrugada com uma sensação inexplicável de presença no quarto? Ou sentiu que teus pensamentos não eram completamente teus? Para tu entender como funciona realmente um ataque psíquico de verdade e principalmente como se defender, tu precisa conhecer algo que mudou completamente minha visão sobre energia, intenção e poder real da mente humana. Eu vou te mostrar a técnica exata que ela ensinou, aquela que funciona mesmo quando tu tá exausto demais para visualizar qualquer coisa. Antes de entrar nos sintomas específicos, tu precisa saber quem é essa mulher. Ela não é qualquer bruxa do TikTok. Dion Fortune, esse era o nome místico dela. Foi tirado do lema da família dela, Deo non fortuna. Por Deus, não pela sorte. Mas o nome de nascimento dela era Violet Marie Furt. Ela nasceu em 1890 no país de Gales. E aqui começa a ficar interessante a história. Ela estudou psicologia na Universidade de Londres, na época que o Freud e o Jung estavam revolucionando a compreensão da mente humana. Depois ela trabalhou numa clínica de psicoterapia e teve uma vida normal até. Até que em 1911, quando ela tinha 21 anos, algo aconteceu no trabalho dela que deixou ela fisicamente doente e mentalmente destroçada por 3 anos. Basicamente, a chefe dela, numa escola que ela trabalhou, estava sistematicamente usando técnicas de manipulação mental para tentar quebrar a vontade dela. E funcionou. Por 3 anos, a Dion Fortune não conseguiu se levantar contra isso. Sentia esgotamento total o tempo todo. Tinha colapsos nervosos. Eu vou falar mais especificamente sobre o que aconteceu com ela e essas técnicas mais pra frente. Quando ela finalmente se recuperou, ela decidiu que isso nunca mais ia acontecer com ela. E nem com qualquer pessoa que lesse o que ela tinha para ensinar. Logo depois disso, ela entrou para a Ordem Hermética da Golden Dawn, aquela sociedade secreta que reunia os maiores nomes do ocultismo ocidental. Aleister Crowley passou por lá, o poeta W.B. Yeats passou por lá, e a Dion Fortune não só entrou lá, mas ela também se tornou uma das maiores especialistas em algo bem específico, defesa psíquica. Ela escreveu um livro chamado Autodefesa Psíquica. Eu vou te mostrar exatamente o que ela ensina nesse livro. Então já deixa um likezinho aí e se inscreve no canal. Beleza, vamos começar pelo básico. O que diabos é um ataque psíquico? A maioria das pessoas pensa em maldição, alguém fazendo ritual de voodoo com bonequinho, espetando as agulhas. E bom, isso tudo existe, mas é a minoria dos casos. A grande maioria dos ataques psíquicos não envolve ritual nenhum. Pensa naquela pessoa que sempre que tu chega perto, ela não precisa nem reclamar da vida. Só de conversar 5 minutos com ela, tu já se sente menos feliz, com menos esperança pro futuro, ou com raiva de alguma coisa, ou triste por alguma coisa. Agora multiplica isso por 100 e imagina que essa pessoa sabe exatamente como fazer isso de propósito, adicionando intenção maliciosa. E pronto, tu tem uma base de que é um ataque psíquico. A Dion Fortune dividiu os ataques psíquicos em categorias. A primeira e a mais comum é o que ela chamava de vampirismo psíquico. Pessoas que conscientemente ou inconscientemente subam a tua energia vital. Tu conhece pelo menos uma pessoa assim, mas tem um detalhe que ela descobriu e que mudou tudo. Vampiros psíquicos não são necessariamente pessoas más. Na verdade, na maioria das vezes, elas nem sabem que estão fazendo isso. São simplesmente pessoas com buracos energéticos, feridas emocionais não curadas que, inconscientemente, puxam a energia de quem tá por perto para se manter de pé. Bom, a Dion Fortune era psicóloga, lembra? Então ela começou a perceber algo que os psiquiatras da época não estavam percebendo. Alguns casos de depressão e ansiedade, ou o que eles chamavam de nervos, eram na verdade resultado de ataque psíquico ou vampirismo energético não diagnosticado. Ela documenta alguns casos específicos no livro dela. Eu vou te contar um daqui a pouco que vai te deixar arrepiado. Mas antes disso, precisa entender o que são os sintomas disso. Os sintomas de ataque psíquico, segundo a Dion Fortune, são: tu acorda sempre no mesmo horário de madrugada, geralmente entre 2 e 4 horas da manhã, com uma sensação de pânico ou um peso no peito. Tu sente que tem alguém te observando, mas quando tu olha, não tem ninguém. Esgotamento físico extremo que não melhora com descanso. Pesadelos recorrentes com a mesma pessoa ou entidade. E essa aqui é sinistra. Sensação de que teus pensamentos não são teus. Como se alguém estivesse colocando ideias na tua cabeça. E aqui tá o que os médicos chamam de sintomas psicossomáticos. Dores de cabeça inexplicáveis que começam sempre no mesmo lugar. Geralmente a testa ou a nuca. Frio repentino em ambientes quentes. E esse é clássico. Coisas quebrando ou funcionando mal quando tu tá por perto. Eletrodomésticos, principalmente. E aí tu pode pensar, mas isso pode ser só ansiedade, estresse. E realmente pode. E é por isso que a Dion Fortune criou um teste diagnóstico. Ela desenvolveu um método para distinguir entre o verdadeiro ataque psíquico e um distúrbio psicológico comum. Eu vou te dar um exemplo de um ataque verdadeiro.
Em 1911, quando a John Fortune tinha 21 anos, ela trabalhava numa escola. A diretora dessa escola não ia muito com a cara dela. E aí começou uma campanha sistemática de humilhação psicológica. Mas não era bullying que ela estava fazendo. A John Fortune descreve no livro dela que a mulher fixava os olhos nela por longos períodos de tempo em silêncio, até que ela começasse a se sentir fisicamente fraca. Ela usava um tom de voz específico e ficava sempre repetindo certas frases, criando o que hoje a gente chamaria de âncoras negativas. E ela fazia isso todos os dias, múltiplas vezes. Depois de algumas semanas, o nariz da John Fortune começava a sangrar do nada. Ela começou a perder peso radicalmente, não conseguia mais se concentrar em nada. E aqui tá o detalhe sinistro. Ela começou a esquecer quem ela era. Literalmente, como se a personalidade dela tivesse sendo apagada. Ela saiu do emprego, mas o dano já estava feito. Ela demorou 3 anos para conseguir se recuperar completamente, e durante esse tempo ela começou a pesquisar sobre isso. Então ela descobriu que o que aconteceu com ela tinha um nome no ocultismo: dominação da vontade através da manipulação do corpo etérico. Guarda esse termo, corpo etérico. É o que tu provavelmente chama de aura ou campo energético, só que é mais profundo do que isso. Segundo a John Fortune e toda a tradição ocultista ocidental, o corpo etérico é uma réplica não física do teu corpo físico. Ele funciona como um intermediário entre a tua consciência e o corpo material. Então, quando alguém faz um ataque psíquico, o alvo é sempre o corpo etérico primeiro. Se tu danifica o corpo etérico, o corpo físico adoece em seguida por consequência. É por isso que os sintomas parecem sempre psicossomáticos, sabe? Porque tecnicamente são, mas a causa é externa, não interna. A John Fortune registrou dezenas de casos. Uma mulher que começou a definhar sem causa médica aparente, começou a emagrecer bastante do nada, ter anemia severa, fadiga crônica. Os médicos não achavam nada. Quando a John Fortune foi chamada para avaliar o caso, ela começou a fazer umas perguntas específicas para essa mulher. Tinha alguém novo na vida dela? Algum relacionamento complicado? E adivinha? Tinha uma amiga que visitava ela todo dia, ficava horas conversando, e a mulher sempre se sentia pior depois. Isso é vampirismo psíquico clássico. O pior de tudo é que essa amiga provavelmente nem sabia que estava fazendo isso. Ela só sabia que ela se sentia ótima depois de conversar com a vítima. John Fortune descobriu que vampiros psíquicos geralmente têm histórico de trauma ou doença crônica, ou o que ela chamava de drenagem etérica. Algum buraco no campo energético deles precisa ser constantemente preenchido com energia alheia. Outro tipo de ataque psíquico que ela classificou são os ataques psíquicos intencionais. Esse tipo é bem mais raro, mas é muito mais perigoso. E aqui entra a parte que parece ficção científica, mas não é. A John Fortune passou bastante tempo estudando aquilo que é conhecido como formas pensamento. A ideia por trás disso é: pensamento tem forma energética. Quando tu pensa algo com uma emoção intensa repetidamente, tu literalmente cria uma forma energética que pode existir independentemente de ti. Por exemplo, sabe aqueles vídeos onde tu vê ondas sonoras criando padrões geométricos perfeitos na areia? O nome disso é cimática. É a prova visual de que a vibração invisível pode organizar a matéria visível. Agora imagina que o teu pensamento faz exatamente a mesma coisa no plano etérico. A nossa mente funciona mais ou menos como um gerador de frequência. Um pensamento passageiro é como se fosse só um ruído que mal mexe na areia. Mas quando tu soma 3 elementos, pensamento focado, a emoção intensa e a repetição constante, tu começa meio que esculpir a energia ao teu redor. Essa repetição faz com que aquela vibração se estabilize, criando o que os ocultistas chamam de forma-pensamento. É como se a geometria na areia se tornasse sólida. Ela ganha uma vida semi-autônoma, um fôlego próprio. A partir daí, essa forma passa a habitar o teu campo pessoal. Se tu passou muito tempo sentindo medo de alguma coisa, tu vai criar formas-pensamento de medo. E elas naturalmente vão vibrar para que tu sinta mais medo, simplesmente para que ela continue existindo. E é aqui que fica realmente sinistro. A história mais bizarra do livro da John Fortune. É uma história tão absurda que tu provavelmente não vai acreditar, mas tá documentado no livro dela. Pô, ela tava numa discussão acalorada com uma pessoa. Os ânimos esquentaram, ela ficou furiosa, e a John Fortune tinha treinamento em visualização criativa. Então ela meio que sabia como usar a imaginação de forma potente. Na hora da raiva, ela visualizou um lobo gigante atacando a pessoa. Ela viu mentalmente, com detalhes, sentiu a satisfação da vingança. Então, deixou isso de lado. O que aconteceu? Alguns dias depois, essa pessoa veio falar com ela, visivelmente abalada. Disse que tinha sido atacada por um cachorro enorme. Tava com marcas de mordida no braço, uma expressão de terror real. Nessa hora, a John Fortune gelou, porque ela sabia o que ela tinha feito. Ela tinha criado uma forma de pensamento tão poderosa que se manifestou no plano físico. Ela criou um ataque material que partiu de um pensamento. Ela literalmente materializou um ataque através de visualização intensa
carregada de emoção. Foda que ela passou semanas tentando desfazer essa forma de pensamento, porque uma vez que tu cria uma coisa dessas com força suficiente, ela não desaparece só porque tu quer. Ela existe e tem uma forma de inteligência própria. Ela cita um outro caso no livro dela, uma mulher que estava sendo assediada psicologicamente por um ex-companheiro. Ele não tinha contato físico com ela, mas ela começou a sentir a presença dele no quarto de noite. E não era alucinação dela, era uma projeção etérica. O cara estava tão obcecado que, conscientemente ou não, estava projetando o corpo etérico para perto dela. Quando John Fortune investigou, descobriu que ela estava acordando sempre no mesmo horário. Então ela chamou isso de projeção astral involuntária guiada por obsessão. A terceira forma de ataque psíquico é o que ela chamou de formas de pensamento independentes. Quando alguém cria uma forma de pensamento com emoção intensa suficiente de ódio, medo, desejo obsessivo e mantém essa forma por semanas ou meses, ela começa a ter uma existência semi-independente. Essa forma de pensamento começa a meio que viver por conta própria no plano astral e pode atacar o alvo mesmo sem o criador estar mais alimentando ela. É como se tu soltasse um vírus de computador na internet, sabe? A John Fortune estudou bastante sobre o Antigo Egito e ela descobriu registros de práticas de maldição egípcias. Percebeu que eles sabiam exatamente como criar formas de pensamentos permanentes. Eles usavam estátuas, amuletos, bonecas, porque da forma física a uma forma de pensamento meio que ancora ela no plano material. Ela fica mais estável, mais poderosa, mais duradoura. É meio que o voodoo faz, mas não é a mesma coisa. O quarto tipo de ataque que ela cita no livro dela é o ataque por entidades não humanas. E ela dedica capítulos inteiros do livro a isso. E assim, ela não usa linguagem religiosa. Ela fala sobre isso como uma psicóloga ocultista. E o que ela descreve é assustador. Existem entidades que se alimentam de emoções humanas negativas. Medo, raiva, desespero. E o pior é que elas induzem esses estados nas pessoas para poder se alimentar. São basicamente parasitas emocionais interdimensionais. Os egípcios antigos sabiam de tudo isso. É por isso que eles tinham rituais elaborados de proteção, amuletos, deuses guardiões. Isso tudo era tecnologia espiritual, não era superstição. Bom, depois de ouvir tudo isso que eu falei, tu deve estar pensando, cacete, mano, como é que eu me defendo de tudo isso? E aqui tá o que, na minha opinião, torna a John Fortune revolucionária, porque a resposta que ela dá não é o que tu espera. Pô, mano, essa mulher testou basicamente todas as técnicas tradicionais de proteção psíquica que tem. Pentagramas, ciclos mágicos, amuletos, visualização de luz branca ao redor de ti, oração, mantra, tudo basicamente. E ela chegou à conclusão que a defesa mais poderosa contra ataque psíquico não é técnica nenhuma, é simplesmente a ausência de medo. Mas não do jeito que tu tá pensando, não é só pensar positivo ou elevar tua vibração. É algo um pouco mais profundo do que isso, um pouco mais técnico. Ela descobriu que o ataque psíquico funciona através de ressonância. Por exemplo, sabe aquele experimento científico que o cantor quebra uma taça de cristal com a voz dele? Ele precisa cantar na frequência exata da taça. Se não for a mesma frequência, não acontece nada. O ataque psíquico é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa que está te atacando projeta energia negativa de medo, de ódio, de inveja, de raiva para cima de ti. Mas essa energia só consegue te danificar se tu tiver a frequência correspondente dentro de ti. Se alguém te envia energia de medo, mas tu não tem medo como uma resposta interna tua, essa energia não tem onde se ancorar. Ela simplesmente passa por ti. É por isso que amuletos e rituais de proteção funcionam para algumas pessoas e não funcionam para outras. Não é o amuleto que te protege, é a confiança que o amuleto te dá, que remove o medo. E sem esse medo, esse ponto de ancoragem, o ataque não funciona. Mas a John Fortune não parou por aí, porque ela sabia que simplesmente dizer não tenha medo para alguém que está sendo atacado é inútil. Então ela literalmente criou um protocolo. Primeiro passo, reconhecimento sem pânico. Quando tu estiver suspeitando que estiver sofrendo um ataque psíquico ou espiritual, começa analisando friamente. Quais são os sintomas? Quando que começaram esses sintomas? Tem algum gatilho claro? A segunda coisa que tu deve fazer é o corte energético físico. Simplesmente se afastar da pessoa que tu suspeita que esteja te atacando. Bloqueia o contato, deleta o número. Se tem um vampirismo psíquico na tua vida, corta sem dó. Terceira coisa que tu pode fazer, que é a técnica que funciona até mesmo quando tu tá exausto demais para visualizar qualquer coisa, ou simplesmente não sabe como fazer isso, ela chama de afirmação do eu superior. Tu não precisa acreditar em nada esotérico para isso funcionar. Tu simplesmente afirma em voz alta, ou mentalmente mesmo, eu sou mais do que esse corpo, eu sou mais do que essas emoções, eu sou consciência pura, e nada pode tocar no meu núcleo essencial. Esse reconhecimento sem emoção já corta 50% da conexão. Pode pensar que é bobagem, mas a John Fortune explica a mecânica disso no livro dela. Tu tá se desidentificando da tua personalidade temporária, que é vulnerável, e se identificando com o teu eu superior, com a tua centelha divina, que é invulnerável. E é aqui que tá o ouro, velho, a verdade final que ela descobriu, que ela escondeu no último capítulo do livro porque ela sabia que era radical demais. Tu não pode ser realmente danificado por um ataque psíquico ou espiritual
a menos que tu acredite que pode. Eu vou repetir, tu não pode ser realmente danificado por ataque psíquico ou espiritual, a menos que tu acredite que pode. Isso não é um pensamento positivo ingênuo, é um reconhecimento de que a consciência é primária e a energia é secundária. Aquilo que tu é de verdade, que é a consciência pura, é hierarquicamente superior a qualquer forma de energia direcionada contra ti. O medo que é a ponte entre essas duas coisas. Se tu cortar essa ponte, o ataque não chega até você. Mas ela também tinha protocolos de emergência, caso tu tivesse sobre ataque agora, precisa de alívio imediato. Por exemplo, sal grosso descarrega eletricidade estática. O corpo etérico é parcialmente eletromagnético, então funciona, não é superstição. Outra coisa que tu pode fazer é queimar sálvia ou alecrim. A fumaça limpa o ambiente astral. As culturas antigas já sabiam disso empiricamente, antes de entender o porquê. E uma técnica que ela usava era a visualização do espelho astral. Tu imagina um espelho gigante entre tu e a pessoa que tá te atacando. Qualquer energia enviada é refletida de volta para a pessoa. A John Fortune jura que isso funciona instantaneamente, porque atinge o atacante no mesmo momento e causa um desconforto imediato e eles param. Mas tudo isso levanta uma pergunta crucial que ela responde no final do livro. Ok, então o que tudo isso significa para você? Bom, primeiro, tu provavelmente já sofreu um ataque psíquico ou espiritual e nem sabia. Aquele relacionamento que te deixou esgotado, aquele amigo que sempre te faz sentir mal, que usa a vitimização para prender tua atenção, aquele colega que sempre aparece com urgências que só tu pode resolver, mas que ele nunca tá disponível quando tu precisa, aquela pessoa que invalida tudo que tu sente até tu começar a duvidar da tua própria sanidade, a pessoa que te faz sentir responsável pela felicidade dela, enfim. Existem muitas maneiras, e a internet multiplicou tudo isso por 1000 vezes. Tu pode ser atacado psicicamente por milhares de pessoas simultaneamente, velho. Através de cyberbullying, ser cancelado, ou simplesmente da inveja coletiva, caso tu exponha a tua vida online. A John Fortune não previu a internet, mas os princípios que ela ensinou no livro dela se aplicam perfeitamente. Pensamento negativo, coletivo, direcionado, de uma forma pensamento massiva. É por isso que as pessoas famosas falam de burnout o tempo todo na internet. Não é exagero. Mas aqui tá as boas notícias. As mesmas técnicas de defesa funcionam. Desidentificação, corte energético e principalmente confiança inabalável no teu núcleo essencial. Entender aquilo que tu é realmente, não esse corpo material aqui. Se tu trabalha com o público, com atendimento, com pessoas em crise, tu precisa saber se proteger. Médicos, psicólogos, professores, terapeutas, profissões que ajudam os outros assim dessa maneira são vulneráveis a vampirismo acidental por parte daqueles que estão sendo ajudados. A John Fortune fala no livro dela que antes de tu atender alguém, afirma mentalmente: eu ofereço ajuda, mas eu preservo minha integridade energética. Nada do que não me pertence fica comigo. E aí depois de atender a pessoa, lava tuas mãos em água corrente, visualiza qualquer energia alheia se lavada. Eu sei que pode parecer bobagem pra muita gente, mas esse vídeo aqui não é pra todo mundo. Esse vídeo é para as pessoas que sabem que o pensamento é uma coisa real, que a intenção é uma força real. Quando tu fala mal de alguém com ódio, tá literalmente atacando essa pessoa no nível energético. E aí o karma não é uma punição divina, é simplesmente um magnetismo. Tu tá recebendo o que tu enviou. É uma física energética. O que tu projeta volta pra ti. A John Fortune documentou no livro dela casos de atacantes que adoeceram gravemente depois de enviar falas pensamento contra pessoas que estavam protegidas. A energia literalmente voltou de onde veio. Quando tu entende tudo que eu falei nesse vídeo, tu entende que a tua higiene mental passa a ser tão importante quanto a tua higiene física. Se tu não deixa a tua casa suja, acumulando sujeira, por que tu deixaria a tua mente cheia de pensamentos tóxicos, acumulando um monte de lixo mental? Bom, nada que 15 minutos de meditação todos os dias não resolvam, né? Mas agora voltando pro começo. Se tu já acordou às 3 da manhã sentindo um peso no peito e uma sensação de ser observado, agora tu sabe que pode ser um ataque psíquico, ou pode ser ansiedade, ou pode ser os dois. O importante é que agora tu tem as ferramentas para lidar com isso. A John Fortune sobreviveu ao ataque, quase destruiu a mente dela, transformou esse trauma em conhecimento que ela compartilhou com todo mundo e agora tá nas tuas mãos. Ela pegou as piores experiências da vida dela e criou um manual de sobrevivência. Quase 100 anos depois, ela continua sendo mais completa sobre esse assunto. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela liderou aquilo que os historiadores chamam de meditação mágica. Todo domingo, 12h15, os ocultistas de toda a Inglaterra se sincronizavam em meditação, meio que um ritual coordenado, enviando proteção energética para o país inteiro. E aqui tem algo que pouca gente sabe. Tem historiadores que argumentam que a decisão bizarra do Hitler de não invadir a Inglaterra em 1940, quando ele tinha vantagem militar para fazer isso, foi influenciada por fatores inexplicáveis. O Churchill, que era o primeiro-ministro e acreditava em ocultismo, permitiu e até encorajou o trabalho da John Fortune. Coincidência? Talvez, pode ser. Tu escolhe o que pensar. O que eu quero que tu leve desse vídeo é: tu é muito mais poderoso
poderoso do que tu imagina. A tua consciência, a tua intenção, a tua vontade são forças reais que moldam a realidade e a das outras pessoas também. Só que o poder vem com responsabilidade. Tu precisa aprender a usar o teu pensamento para criar, não para destruir. Precisa aprender a se proteger sem atacar de volta. Mas principalmente tu precisa lembrar que no final nada pode tocar aquilo que tu realmente é, que é a consciência pura. A John Fortune chamava isso de o segredo supremo da defesa psíquica. Conhecer a si mesmo como mais do que o corpo físico, mais do que a personalidade, mais do que as emoções. Tu é a própria consciência pura e a consciência é invulnerável, nada pode tocar ela. Bom, agora se tu chegou até aqui, tu acabou de absorver um conhecimento que 99% das pessoas vão morrer sem nunca ouvir falar. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Acorde